A novela Thiago Maia continua. Não é possível. Que novela, hein? Essa tá indo longe. Tem Janete Claire. Nossa, direito de nascer. E outros? E ninguém é obrigado a receber o papagaio, né? Como é que é isso? Papagaio, a dívida, né? Vai passar esse papagaio para frente. Tá. Aqui. Não é isso? Já escaldado que está, o Flamengo está no direito dele. E é normalizar situações que são completamente equivocadas. Daí pode parecer que o clube é chato. Pelo contrário, ele só está exigindo o que foi determinado em contrato e o que não foi cumprido. Então, esse é o problema. É que esse tipo de situação se tornou recorrente no futebol brasileiro. Chega o BAP, chega o Boto também, que é um cara com uma cultura europeia, acostumado a outro tipo de situação, a uma rigidez maior nesse tipo de pagamento. E o que existe aqui no futebol brasileiro é a cultura do calote institucionalizado. Porque tem dirigente que contrata já sabendo que não vai pagar. Meus amigos, e vou falar pra vocês, hein? A novela Thiago Maia ainda não tem prazo para terminar. Porém, os dirigentes do Flamengo estão perdendo a paciência e fechando a porta na cara de geral por conta da dívida do Internacional com o Mengão. O Flamengo quer receber a grana do Thiago Maia e o Inter continua enrolando. Vamos acompanhar aqui as notícias sobre esse assunto, tá? E sobre, logicamente, né, o que o Flamengo tem feito para resolver esse problema. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. E vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram. Por falar em Flamengo, estávamos falando do Flamengo agora, a novela Thiago Maia continua. Não é possível. Que novela, hein? Essa tá indo longe. Tem Janete Claire. Nossa, direito de nascer essa aí. Vamos começar com as notas, porque o Internacional soltou uma nota, né? Porque estava tudo praticamente certo, o Thiago Maia já em Santos, pronto para fazer exames médicos, o Santos pensando já em inscrevê-lo para os jogos decisivos do Paulistão, e ele volta para o Internacional, porque não deu certo aí. E aí o Internacional está reclamando. O Sport Clube Internacional informa que a transferência de Thiago Maia ao Santos não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube, os quais foram integralmente cumpridos. Peraí, integralmente cumpridos? O Inter pagou o que tinha que pagar ao Flamengo? E respaldados em documentação. E aí eles estão falando só sobre essa negociação, na verdade, né? Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas, que são Santos e Flamengo. O atleta retomará suas atividades no clube e, após o período ausente dos treinamentos, seguirá a rotina específica, antes de estar novamente à disposição. O assunto será tratado internamente, conforme os procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Futebol. Será tratado internamente, mas eles já soltaram a nota externamente. Nota do Flamengo. Diante das recentes notícias... É uma resposta, na verdade, do Flamengo, né? Diante das recentes notícias sobre o atleta Thiago Maia, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 2024, por meio de um contrato que estabelecia obrigações financeiras claras, incluindo um cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes, que são Flamengo e Internacional, as partes, né? No entanto, até o momento, o Sport Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou em novembro de 24 uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas, da CBF, sem que tenha obtido até agora um posicionamento do órgão. O Flamengo reafirma seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica em suas negociações e, por essa razão, passará a exigir em futuras transações pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar riscos. Além disso, o clube reforça a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções a quem descumpre compromissos contratuais. Uma questão recorrente no futebol brasileiro. Casos semelhantes como o do Cuiabá Esporte Clube envolvendo o zagueiro Joaquim evidenciam a urgência de medidas mais efetivas para garantir o cumprimento dos acordos firmados. Solidário ao time do Centro-Oeste e a todos os outros
E aí ele está falando do Cuiabá com o Santos, né? O Santos. Joaquim é vendido, mas o Santos ainda não pagou o Cuiabá. Perfeito. Tá? O Flamengo aqui alfinetando o Inter, o Santos e vários clubes. Só para finalizar, solidário ao time do Centro-Oeste, ao Cuiabá, né? E a todos os outros que passam pela mesma situação, o Flamengo seguirá adotando todas as providências legais cabíveis para resguardar seus direitos e assegurar o cumprimento de seus contratos. E, resumindo, numa linguagem mais popular, tem um monte de gente que compra e não paga. Faz acordo, assina contrato e não cumpre. E o Flamengo está reclamando disso. Porque o Flamengo vendeu o Thiago Maia, se eu estiver falando bobagem, me corrija aqui, ao Internacional. O Internacional não cumpriu acordos que estavam ali assinados em contrato. Agora o Santos quer comprar o Thiago Maia, pagando uma quantia para o Internacional e assumindo a dívida que o Internacional tinha com o Flamengo. E o Flamengo não quer passar o que já passou, de novo, de não receber. Eu, Abel, Verônico da Silva Neto, Abel Neto, concordo com o Flamengo. Estivesse eu no lugar do Flamengo, eu ia querer ou me paga à vista ou garante tudo aqui que eu vou receber, porque eu estou cansado de não receber. Eu estou com o Flamengo nessa. E aí é corneta pro Santos, é corneta pro Inter, é corneta pro Corinthians, é corneta para um monte de clube que fica lindo com a torcida, compra e não paga. E aí quem não recebe é o Cuiabá, é o Flamengo e outros. E ninguém é obrigado a receber o papagaio, né? Como é que é isso? O papagaio, a dívida, né? Vai passar esse papagaio para frente tá. aqui. Não é isso? Já escaldado que está, o Flamengo está no direito dele. E alguém tem que parar essa ciranda do futebol brasileiro, né? Porque isso é uma ciranda, né? Ah, não, tá devendo tanto para o cara, você assume a dívida e a coisa rola e a gente não paga. Perde de vista. Muitos casos desses acabam nem sendo pagos, elas por elas, num futuro negócio ali em que um deve para o outro. Coincidência ou não, os dois mais ricos do país que estão cornetando esse tipo de coisa atualmente. Porque outro dia a Leila, quando ela fez a brincadeira que a torcida não gostou, estão mais calmos e tal, aí ela veio e disse, olha, eu não acho que isso é falta de respeito, é clube que promete e não paga, aqui no Palmeiras a gente paga tudo. Palmeiras e Flamengo são os que mais estão reclamando da galera que não paga. E com razão, não é assim? Porque se normalizou algo que é absurdo. E aí é natural que os clubes, mesmo endividados, vão lá e façam a negociação e aconteça esse tipo de situação. Então a gente não está aqui apontando o dedo para o Inter. É uma questão de todos os clubes que fazem a coisa errada. São muitos. E são muitos. Quase todos. E o quanto que também, se a gente parar a pensar, de repente, no quanto isso influencia no resultado do campeonato. O Cuiabá foi rebaixado. Se ele tivesse, de repente, recebido dinheiro, contratado outro jogador, será que isso... Não estou falando que ele foi rebaixado por causa disso, mas o quanto que isso também pode ter influenciado no desempenho esportivo das equipes. Quanto que poderia ter sido uma movimentação diferente no mercado. O problema é ter normalizado esse tipo de situação. Mesmo que não afete, é direito acordo. dele. É o acordo, é o direito que o clube pagar. tem. Exato. Eu só quis mostrar como que a questão, além do... Se fosse só o dinheiro, já está errado. Mas, além disso, também pode impactar no planejamento de um clube ao longo de uma temporada. Porque você poderia contar com esse dinheiro para pensar na contratação de outro atleta. Só que aí não entra e você não consegue. Então, assim... E é normalizar situações que são completamente equivocadas. Daí pode parecer que o clube é chato. Pelo contrário, ele só está exigindo o que foi determinado em contrato e o que não foi cumprido. Então, esse é o problema. É que esse tipo de situação se tornou recorrente no futebol brasileiro. Cuiabá, recentemente, me lembra o Leon, nosso editor-chefe, que recentemente cobrou publicamente o Santos, que é o caso do Joaquim, o Corinthians, são vários jogadores, não são? Do Ranielli. Ranielli, e acho que tem mais gente. E o Cuiabá cobrou o Galo também por causa do Davidson. Verdade. Então, e muitas vezes o próprio Santos sofre o mesmo tipo de coisa, o Corinthians sofre o mesmo tipo de coisa de times que não pagam, o Corinthians que não paga. Vira uma ciranda, vira uma bagunça que tem que acabar. E o Flamengo, que hoje é vítima, o Flamengo cansou de fazer isso, antes de botar a casa em ordem também, né? O Flamengo era o rei desse negócio aí, era o símbolo disso. Mas aí. agora que não está fazendo mais, pode falar, não pode? Não, deve falar.
E até por isso, talvez, esteja querendo estancar a ciranda, ele e o Palmeiras. Você falou, justamente os mais ricos. Talvez sejam os mais ricos também por conta disso. Porque se organizaram. Porque botaram a casa e pararam em de dar calote nos outros. Alguém tem que parar com isso aí. Não, mas Você falou do passado, teve aquela frase histórica do Vampeta, quando jogava no... Eles fingem que a gente finge que joga, eles fingem que pagam. Mas isso é muito tempo atrás do Flamengo. Pré-bandeira. Você tá rindo, mas isso aconteceu. Não, faz tempo. E até o Flamengo da gestão Landim estava estabilizado, mas houve uma mudança de gestão, uma mudança de mentalidade. Então, chega o BAP, chega o Boto também, que é um cara com uma cultura europeia, acostumado a outro tipo de situação, a uma rigidez maior nesse tipo de pagamento. E o que existe aqui no futebol brasileiro é a cultura do calote institucionalizado. Porque tem dirigente que contrata já sabendo que não vai pagar. E aí, ou o jogador ou o clube, porque tem muitos casos... Técnico. Não. Quantos técnicos que tem? Pô, tem tantos times me devendo. Total. Não, e tem técnico que sabe que a aposentadoria ele vai receber de multa que vai para a justiça, que leva anos ali até finalizar a disputa, que ele sabe que vai ganhar, mas vai levar um tempo e ele conta com isso como aposentadoria. E aqui também tem vários casos de jogadores que na CLT está tudo certo, mas o clube deve um monte de direitos de imagem. E todo mundo fecha os olhos para isso. CBF é como Muitas vezes o direito de imagem é a maior parte do que o cara ganha. Exato, porque na CLT, se atrasar mais de 3 meses, o jogador pode sair. Deveria existir uma norma para contemplar a remuneração total do atleta, para proteger de fato o jogador. E nessa, entre clubes, o que acontece, e ali o Flamengo cobra o CNRD, que é o órgão que deveria ser mais proativo nessa fiscalização, que não pagou, já tem de ter a punição imediata. O clube consegue prorrogar isso e vai empurrando com a barriga e o CNRD fecha os olhos. Então, nesse ponto, precisa existir uma postura... Só pagam quando chega lá na FIFA e tem o transfer ban. Aí ou você paga ou você... O Santos chegou a ter vários, o Cruzeiro chegou a perder pontos quando estava na Série B. Começou uma Série B com -5, se eu não me engano. Lembra disso? Sim. Mas até Porque nisso, não pagava. Até nisso os clubes já aprenderam a empurrar com recurso na justiça. Vai empurrando ali até a última instância. Quando não dá mais, paga. E é péssimo para o futebol brasileiro. Eu até entendo que nesse caso do Thiago Maia, mesmo o Inter sendo devedor, ele tem o direito de querer valorizar o atleta que passou por ali. E um argumento era... Ele se fica meio valorizou. estranho a nota do Inter reclamando de que outras partes não cumpriram. Reclamando da condução de outras partes, não dá para reclamar. Deveria olhar para o próprio umbigo, fazer uma autocrítica. Exatamente. E é o devedor. Mas ainda assim, o Inter tem o direito de reivindicar do Santos ou de qualquer outro. Sim, o jogador é dele. Queira contratar uma negociação que seja vantajosa. Mas aí não dá para se fazer de vítima também. O Internacional não é vítima. Quem é a vítima nesse caso é o Thiago Maia. Porque precisa trabalhar, o Inter já demonstrou que quer vender, o Santos já demonstrou que quer o jogador, o Flamengo não tem mais interesse e ele fica nesse limbo, prejudicado pelo fato do Inter dever o Flamengo e o Flamengo, no legítimo direito, de exigir contrapartidas firmes do Santos para não prolongar ainda mais o recebimento dessa Muito dívida. prejudicado, bem destacado por você, Breler. O Thiago Maia. Imagina a cabeça Estava do no profissional, Internacional, aí vai, não vai. Aí o Internacional não relaciona mais o atleta, libera o cara para viajar para Santos, o cara vai para Santos com a esperança já se preparando para um novo clube. E aí não fica, aí volta para o Internacional. Que clima ele volta para o Internacional agora? Não, além do... Não é nem o clima. Acho que isso daí dá para contornar. Mas ele é chato. Mas ele já começa a temporada atrás de todo mundo. Todo mundo que estava jogando, com ritmo de jogo. O cara não é máquina, né? E o Thiago Maia é um jogador com potencial de ser titular. Foi titular com o Roger Machado. Sim. Não é um jogador qualquer. Então, no Inter e no Santos, nos dois. Chegaria no Santos para ser titular também. Então é muito ruim para o jogador por uma questão alheia à vontade dele. Pelo simples fato de existir essa cultura do calote no futebol brasileiro. É absurdo, né, meus amigos? Sinceramente, já tá aí desde o ano passado que o Internacional não paga uma parcela sequer da compra, né, do Thiago Maia. Sinceramente, um absurdo. Tá aí o Flamengo, né, expondo
publicamente a situação do Internacional. O Flamengo rebate Internacional sobre situação de Thiago Maia. Deixou de honrar compromissos financeiros, ou seja, foi escrachado publicamente pela nota do Flamengo. Ou seja, tinha obrigações em contrato, tinha tempo estipulado, tinha valor, tinha tudo. E o Inter simplesmente não pagou, desonrou o compromisso que tinha estabelecido em contrato. Então, o Internacional fica carimbado, né, no futebol brasileiro como um clube mal pagador, ao qual nenhum agente, nenhum time, ninguém vai querer mais fazer negócio com o Internacional, a não ser à vista. Ou seja, se não mostrar o dinheiro, se não, né, fizer o Pix, não tiver as garantias, né, bancárias ali suficiente, não vai ter negócio. Ou seja, o Inter fechou uma baita porta, né, aqui no futebol brasileiro com esse calote do Thiago Maia, tá? É uma vergonha, um time do tamanho do Internacional, um clube gigante, passar por isso, né? Um valor tão baixo, 700 mil euros, que era o valor referente às 3 parcelas, e o clube não quitou, não pagou. E tá passando aí essa vergonha, né, agora publicamente nessa nota divulgada, né, pelo Flamengo e agora estampada em todas as páginas aí da grande imprensa, tá? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas a novela envolvendo Flamengo, Thiago Maia e Internacional ainda tá longe, né, de um final, tá? Essa aqui é a verdade. Galera, vou deixar aqui os créditos pro canal da ESPN Brasil, tá? O link deles está aqui na descrição desse vídeo, como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar a notificação no sino e deixar o like. Daqui a pouco eu vou estar trazendo mais notícias e informações do Flamengo para vocês, já fica ligado, tá? Já eu tô voltando. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!